Este é um daqueles crimes que é impossível esquecer. Dia 29 de maio de 2020, a polícia de Lisboa encontrava-se numa missão quase impossível. Há mais de 24 horas em busca do corpo de Beatriz Lebre e não conseguiu encontrar o corpo. Quando finalmente encontraram o corpo estava irreconhecível e tinha claras marcas de violência. Mas quem era o assassino? Beatriz Lebre, nascida a 7 de junho de 1997 em Elvas, desde muito nova demonstrou uma aptidão enorme pela música. Ela tinha um talento enorme por piano, queria mesmo tornar-se uma pianista famosa. Mas vocês já sabem como é que a vida funciona e o destino dela acabou por ser outro. Ela mudou a sua área para psicologia e mais precisamente para a Universidade do Isqueté, em Lisboa. E como vocês podem perceber, ela vivia em Elvas e pronto, ela agora estava em Lisboa, estava muito longe da sua terra natal. E na altura, um tio dela acabou por lhe emprestar o apartamento em Lisboa, em Chelas. Após finalizar a faculdade em 2019, ela ingressou logo no mestrado em Psicologia Social, na mesma universidade. E ela, para se sustentar, acabava por trabalhar no Colombo. E bem, a vida parecia correr bem, porque ela estava praticamente a terminar o curso inteiro, tinha um trabalho, tinha uma casa, vivia sozinha e, para vocês entenderem, ela também tinha um namorado que estava em Elvas. E como vocês podem identificar, estamos quase em 2020 nesta história e acontece a grande pandemia. E na altura ela estava a viver com uma prima e, no Covid, a prima acabou por sair de casa e ela ficou a viver sozinha no apartamento. De repente, no dia 23 de maio, Paula, a mãe de Beatriz, recebe uma chamada muito estranha de uma pessoa. E essa pessoa era um amigo de Beatriz, Ruben Couto. E Ruben Couto, nessa chamada, dizia que estava muito preocupado porque não conseguia contactar com ela e estava realmente assustado. Esta chamada acabou por preocupar a mãe porque elas falavam praticamente sempre e então tentou ligar-lhe e ela não estava a atender o telemóvel. Muito preocupada porque a filha não a estava a atender, ela faz uma viagem, a viagem mais longa da vida dela, para ver se Beatriz estava realmente bem. Chegando a Lisboa, Paula, em conjunto com o Ruben, porque eles acabam por se encontrar, entram no apartamento. Entram os dois no apartamento e estava tudo normal. Mas estava o telemóvel da Beatriz e um prato inacabado. Embora nada parecesse assim alarmante, Paula começou a ficar preocupada. E então ela acaba mesmo por fazer uma ligação para a polícia. Na altura o Ruben tentou ajudar o máximo possível e criou mesmo um grupo do WhatsApp com várias pessoas para que se tivessem alguma coisa, que se soubessem onde ela andava, alguma pista, a colocassem no grupo para eles saberem. A polícia, depois de ser notificada, começam então as buscas e começam a procurar no apartamento dela, a verificar se estava alguma coisa de errado, mas o apartamento estava aparentemente bem, não havia nada ali que ressaltasse. Foi então que eles decidiram começar a procurar no telemóvel da Beatriz para saber se havia ali alguma pista. E foi aí que a polícia encontrou algo importante. A polícia conseguiu perceber que Beatriz e Ruben, o tal suposto melhor amigo, não era apenas uma relação de amizade, era um pouco mais íntimo. E pelas mensagens pareciam mesmo que eram namorados. E nessas mesmas mensagens a polícia conseguiu perceber que Ruben, nessa noite em que ela tinha desaparecido, havia uma insistência para que eles saíssem. A polícia depois, começando a desconfiar um pouco de Ruben, visitou a casa do mesmo. Ele vivia ainda com os pais e perguntou aos pais se poderiam verificar o carro. Os pais, como pensavam que não havia problema nenhum, acabaram por deixar e eles conseguiram encontrar pingos de sangue. E é neste momento que Ruben se torna um dos maiores suspeitos no caso. 5 dias depois do desaparecimento de Beatriz, Ruben acaba por ser interrogado. Depois de 3 horas da polícia acabar por insistir com ele, ele acaba por contar o que aconteceu. Só para vocês perceberem, Ruben era uma pessoa bastante carismática e tinha um currículo aparentemente normal, até um pouco acima do normal. Ele era fotógrafo, tinha um espírito muito humanitário, até tendo feito voluntariado em Moçambique. Ele era escritor e já tinha publicado até várias crónicas. Ele era uma pessoa muito simpática, alegre e carismática. E bem, isso acabou por cativar Beatriz e em meados de 2019 eles começaram então uma relação. Mas seria um namoro secreto na altura, porque supostamente Beatriz teria um namorado. Nem sequer os pais de Beatriz tinham conhecimento desse namoro, apenas os pais de Ruben é que sabiam o que se estava a passar. Não se sabe muitos pormenores da relação deles, não é? Porque era secreta, mas o que se percebe é que Ruben era um homem muito ciumento e começou a tornar-se obcecado por Beatriz. Como vocês podem perceber, pronto, Ruben então incomodava-lhe muito a relação que ela ainda mantinha em Elvas e na pandemia, ou seja, quando foi dada o lockdown, eles passavam muito tempo juntos no apartamento de Beatriz ou até no apartamento de Ruben. E eles tinham uma vida normal, acabavam por sair e passear e houve um dia que Ruben queria sair com ela, mas ela sabe-se lá porquê, não queria sair com ele. E foi aí que Ruben ficou mesmo muito furioso e colocou um bastão de ferro na mala. E bem, é muito estranho, não é? Porque aquela do nada recusa, dá a entender que se calhar as coisas não estavam assim tão bem, ou sei lá, havia ali alguma coisa que estava a indiciar que o relacionamento não estava a correr bem.
Segundo a versão do Ruben, a Beatriz não achou estranho, não é? Ele estar a bater à porta, deixou-o entrar, não é? Não houve nenhuma abertura forçada e quando a Beatriz menos esperava, ele acabou por tirar o bastão de ferro e acabou por acertar-lhe com o bastão. Mas é muito estranho, não é? Nós estamos a analisar aqui o comportamento dele, não é só porque ele levou um não. E ao fim e ao cabo a história demonstra isso, que ele levou um não e do nada pega num bastão de ferro, vai ao apartamento dela e quando ela menos espera dá-lhe com o bastão. E mata-a. Como é que isto pode acontecer? Ou seja, para um homem, que era Ruben, que supostamente era uma pessoa tão calma, que tinha supostamente boas intenções para o mundo, que era o que demonstrava, o currículo dele demonstrava isso, e até as pessoas à volta dele, como é que do nada dá-lhe assim uma mudança repentina? Depois disso, dessas pancadas brutais, ele acaba por limpar o apartamento, ou seja, fica com o corpo dela mais algum par de horas e acaba por nem deixar nenhum rastro, porque a polícia não conseguiu mesmo identificar que foi ali que foi o crime, não é? Depois disso ele acabou por enrolar o corpo de Beatriz num lençol e durante a noite acabou por colocá-lo no carro. E pronto, o que ele achou melhor e a melhor forma como ocultar o corpo da melhor forma foi mandar o corpo dela para o rio Tejo. E na zona da Praça do Comércio acabou por descartar o corpo de Beatriz. Ruben, depois da confissão, acabou por ser acusado de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Dia 29 de maio, a polícia acaba por descobrir onde é que estava o corpo de Beatriz. Foi basicamente um pescador que encontrou o corpo dela e já estava a mais de 3 km do sítio de onde tinha sido descartado. E foi muito difícil identificar o corpo porque ela estava bastante desfigurada devido aos golpes que ele aplicou. E foram claramente mais do que 2 golpes que inicialmente Ruben tinha dito que tinha dado. Também se conseguiu verificar que ela tinha marcas nos pulsos e nos pés, o que demonstra que ela lutou pela sua vida até ao final. Mas Ruben, como tinha um porte maior, acabou por conseguir levar a sua avante. Durante a sua prisão preventiva, Ruben Couto acabou por tentar terminar a sua própria vida, cortou-os, mas conseguiram intervir rapidamente e ele acabou por sobreviver. Então continuou a ser mantido ali até ao seu julgamento. Mas mesmo assim, 36 dias após ser preso, ele foi encontrado sem vida na sua cela. E obviamente que nestes casos quem sofre sempre são as famílias, não é? Tanto a família da vítima como a família do criminoso. Mas pronto, este é o caso do dia, espero que tenham gostado.